Este é o segundo de uma série de 3 vídeos sobre o combo da salvação. A salvação não é uma coisa só como muitas pessoas pensam por aí. São 3 partes que funcionam como um combo, que não podem ser adquiridas separadamente. Ou você adquire as 3 partes, ou não tem nada. Não é só o ato inicial, mas também é um processo e caminha para a consumação. Paz, meu irmão, paz, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Marcos Muniz e esse é o canal Jovens Moriá. Nós somos o Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá, no bairro de Quitaúna, em Osasco, São Paulo. O objetivo do nosso canal é facilitar o crescimento espiritual através de mensagens, estudos, entrevistas, testemunhos e muito mais. Se você quiser ver o primeiro vídeo antes desse, na descrição abaixo vamos deixar o link. Neste vídeo aqui, vamos ver a segunda parte, o processo da salvação. A salvação também é um processo, além do ato inicial. A palavra de Deus nos ensina que a salvação também é um processo em andamento. Nós estamos sendo salvos. No vídeo anterior, nós vimos o trecho da primeira carta do apóstolo Pedro, versículos 1 a 9, que continuará a ser a referência para nós. Deste trecho, o apóstolo Paulo nos diz que a salvação é algo que nós vamos alcançando. No versículo 8 e 9 ele diz: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da fé de vocês, a salvação das suas almas. 1 Pedro capítulo 1, versículos 8 e 9. Desde o momento em que cremos em Jesus até o momento da nossa morte, ou da volta de Jesus, este processo está em andamento. Durante esse período, a nossa personalidade, o nosso caráter, eles irão se tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Esta transformação aconteceu com o apóstolo Pedro, Paulo, e como podemos ver no Novo Testamento, isso mudou a vida deles. Aos poucos foi mudando. E acontece com todo aquele que é regenerado. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Esse processo também é chamado de amadurecimento espiritual ou santificação. E ele é recomendado com muita insistência por todos os apóstolos. Nós fomos alcançados por Cristo para ser aperfeiçoados. Não é algo opcional. É parte de um combo que não se obtém separadamente. Livrem-se, pois, de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite puro, espiritual, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. 1 Pedro 2, versículos 1 e 2. O sinal de crescimento para a salvação é deixar de lado a maldade, o engano, a mentira, a hipocrisia, a inveja, o orgulho, o egoísmo, a maledicência, etc. Claro que isso não é algo que acontece do dia para a noite. Precisa de muito esforço, muita dedicação, muita oração. Quanto mais você vai deixando tudo isso para trás, menos criança você é. Quanto mais você vai deixando isso para trás, mais você está crescendo para a salvação. É muito triste ver pessoas que passam muito tempo depois da salvação, depois de ter se convertido, e elas continuam não querendo deixar de lado todos esses erros e não estendem a mão para ninguém, não querem largar a inveja, a mentira, a maledicência. Logo que a pessoa nasce de novo, é normal que ela seja considerada uma criança na fé. Mas se com o passar do tempo, essa criança não quer crescer, há alguma coisa de errado aí.
Porque não foi para esse tipo de vida que Jesus nos chamou. Quem não quer crescer é porque gosta de ser criança. Quem não quer crescer espiritualmente é porque gosta do pecado. Não quer parar de praticar o pecado. Fica difícil até imaginar se essa pessoa realmente se arrependeu de verdade ou se ela aceitou Jesus de verdade. Lógico que nós não somos juízes para julgar a salvação dos outros, mas fica aquela pulga atrás da orelha. Crescer para a salvação é algo que nós devemos desejar de coração, lá do fundo. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. O escritor da carta aos Hebreus também critica duramente aqueles que não crescem, espiritualmente falando. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, crescendo no entendimento espiritual. Então vamos cada vez mais vivendo de maneira digna do Senhor, cada vez mais agradando a Deus, cada vez mais dando frutos, cada vez mais fazendo boas obras. Se não está vivendo de maneira digna do Senhor, é porque falta crescimento espiritual. Se não está dando frutos, é porque falta crescimento espiritual. Com a mudança de vida, ficando cada vez mais parecidos com Jesus, é que nós estamos sendo salvos dos efeitos do pecado em nosso caráter. Esse processo também é citado na Bíblia com o nome de santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Como alguém pode ser salvo e não ver o Senhor? É porque a santificação é uma parte da salvação e não algo opcional, como algumas pessoas pensam. A salvação é um combo, ou se adquire tudo, ou se vive na ilusão, na mentira, não faz de conta. Recebemos a salvação pela fé, mas a verdadeira fé não é só acreditar que Deus existe e é o Criador Todo-Poderoso. Não é apenas saber que Jesus é o Salvador que morreu na cruz para pagar pelos pecados de todo aquele que crê. Como Tiago disse, até os demônios creem nisso e tremem. Os demônios acreditam nisso, mas eles não são salvos porque a fé verdadeira, que é válida para receber a salvação, é aquela que acredita a tal ponto que gera obediência. Acredita a tal ponto que gera compromisso, nos faz sentir vontade de imitar a Jesus. E este é o processo da santificação. Se a pessoa não tem esta fé que gera obediência, compromisso com Deus, então ela não teve a salvação inicial. Isso não quer dizer que nunca mais vamos cometer nenhum pecado. Mas quando ocorrer, se eu tenho esta fé verdadeira e não vou me conformar, eu vou me sentir incomodado e vou pedir perdão, vou buscar a Deus a libertação daquela conduta pecaminosa,
não vou aceitar como normal, não vou viver pecando. A santificação faz parte da salvação, assim como a obediência e o compromisso fazem parte da fé. Além de ato e processo, a salvação também caminha para uma consumação. E este é o assunto do nosso terceiro e último vídeo desta série. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou se discorda das ideias aqui explanadas, deixe nos comentários e que Deus abençoe muito a sua vida e nos vemos nos próximos vídeos.